Seja muito bem-vindo, que nosso Deus possa também abençoar a sua casa, para que você possa sentir a presença do Santo e Bom Espírito, amém? Irmão Jeremias, você faz uma oração para a gente? Oremos. Amantíssimo Deus e Pai nosso que nos céus habitas, neste momento iremos recapitular a lição que estudamos nesta semana. Estamos aqui na direção da palavra, somos meros instrumentos, mas queremos sermos usados por Ti, e que ao falarmos possamos ser inspirados e possamos ter uma compreensão melhor da Tua palavra e possamos todos aprender cada vez mais do Teu amor. Usa-nos todos neste momento, os irmãos na plateia, nós aqui, que possamos ser instrumentos verdadeiros em Tuas mãos. Dá-nos Tua paz, perdoa os nossos pecados, guia-nos sempre nos Teus caminhos, por Jesus. Amém. Amém. Durante essa semana nós estudamos a lição número 3, a história de fundo, o prólogo. A lição número 3. E para quem não tem a lição e quer acompanhar, você que está em casa, você que está aqui na igreja, esse nosso verso para memorizar está em João capítulo 1, verso 1. Alguém queria ler? Se quiser, só levantar a mão. Tem um rapaz com o microfone aí. Joaci está com o microfone. João capítulo 1, verso 1. O irmão Beto vai ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou em outra tradução. Veja, é muito interessante, irmão Jeremias, irmão Arlindo, que João escreveu o primeiro, no caso, a escola sabatina, nós estudamos na primeira semana, ele abordou o final do capítulo, e do começo do capítulo, e na semana passada nós tratamos do tema da divindade, a preocupação de João de falar e deixar bem claro para aquele povo a divindade de Jesus Cristo. Nessa semana nós estudamos a história, o pano de fundo, e o prólogo. O que é prólogo? Prólogo quer dizer a introdução do livro, introdução do que ele queria falar. Então ele faz uma introdução, um resumo daquilo ali, de todo o livro nesse início. João, como foi tido, o poeta amado, o discípulo amado, ele está preocupado não só em mostrar a divindade de Cristo, como foi a semana passada nós estudamos, mas também preocupado e mostrou durante essa semana que Jesus ele é eterno, que ele é bem antes da criação. Veja que no verso áureo nós vemos que diz que no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus estava já no início. Então se ele estava no início é porque ele é eterno, ele não veio do início, ele estava no início. Concorda comigo, Beto? Se alguém quiser fazer um comentário, irmão Arlindo, o que você tem a dizer sobre o sábado? É bem interessante aí a introdução da lição, Mas falando nos privilégios que os adoradores têm, Aí na linha de comentário, que você está aí, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante que quando surgiu a promessa do Salvador, poucos creram. Esse é um dos segredos. Por quê? Porque se olhava por todos os lados e não se via ninguém que pudesse provar que nasceria um Salvador para redimir a humanidade. Mas existia o quê? Uma promessa. Existia uma promessa, e o povo deveria acreditar nessa promessa. É o que eles explicam aqui, palavra verbo.
Somente os santos que buscavam de verdade, acreditando, dedicando a sua vida, conseguiram entender. O profeta Simeão aguardava essa promessa, aguardava o nascimento de Jesus, a salvação chegando ao mundo. Já nos seus últimos dias de vida, a Bíblia, ela não relata a sua idade, mas diz que Simeão estava já batendo as botas, como nós costumamos dizer. Mas na hora que Jesus nasceu, ele pegou ele nos braços e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação, né? Então essa questão, nós hoje somos privilegiados, porque temos em nossas mãos não só a promessa, mas agora a realidade de salvação em nossas mãos. Nos 18 primeiros versos, irmão Jeremias, de João, capítulo 1, ele trata de mostrar e resumir os temas que ele ia abordar durante essa semana, durante os seus livros, o seu livro, do livro de João. E nós sabemos que ele fala sobre o Logos divino. E a pergunta diz: o que João revela na palavra sobre o verbo? O que Jesus quer dizer? O que é que ele quis dizer quando a gente chama Jesus de verbo? Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus usou a palavra para fazer tudo. E ele identificado como palavra, como verbo. Essa palavra, essa determinação de Jesus em fazer, por ser Deus, por existir antes da eternidade, ele foi usado para ser o benfeitor da existência do mundo. Aqui nós vemos, o primeiro evangelho remete à história da criação. Como começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. João remete esse mesmo tema por início do seu evangelho, quando ele diz: no princípio era o verbo. Quem é esse verbo? Jesus. Quem é aquele que no princípio criou todas as coisas? Jesus. Irmãos, precisa-se muita atenção e fé para crer, confiar plenamente nesse trocadilho de palavras onde tudo representa uma coisa só: Jesus. Irmãos, Jesus é tudo: Criador, Redentor, mantenedor, ou seja, tudo, e todos nós estamos tão somente dependentes dele em tudo. Irmão Arlindo, ele acrescenta: e a palavra estava com Deus. Em João 1,18, o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentamos imaginar o que isso significa. Uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Se a palavra diz que ele estava com Deus e que ele era Deus, aí ele já quebra uma teoria daquela época, né? Que naquela época existiam muitas mentiras e falácias e questionavam a divindade de Deus, de Jesus, no caso de Jesus, né? Questionavam se Jesus realmente era o Messias, né? Os judeus questionam até hoje. E nós vemos aqui que ele estava com Deus, irmão Arlindo. O que é que você tem a dizer sobre isso? É bem interessante, né? Esse é o lema. Eu costumo dizer, aonde eu prego, aonde o quarteto canta, aonde nós estamos falando, que o adventismo, ele foi chamado para seguir e servir pela fé. Se não tivermos esse dom que não é nosso, ele vem de Deus, não adianta não, né? A servirmos pela fé. E tantos os nossos antepassados como nós, somos chamados também a viver e ver dessa forma. Eu
eu costumo dizer, hoje nós vivemos a mensagem adventista ainda pela fé. Jesus nasceu, isso nós conhecemos e temos certeza, porque temos o olho da fé. Mas nós não temos como provar isso de forma clara e objetiva. Mas a fé nos mostra. Vamos para alguns detalhes, né, com base nesse assunto, né? Na criação, já está sendo muito comentado aqui, vinde, façamos o homem. 3 pessoas, né? 3 pessoas ali envolvido, preocupado não só com a criação do ser humano, mas preocupado com a salvação. Nós não vimos, nenhum de vocês que estão aqui viram. Mas vem uma pergunta: por que nós estamos aqui? Acreditamos pelo olho da fé. E isso é importante. Isso deixa a gente com alegria. Eu estou com a lição de jovem, que diz assim: portanto, irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundante, crescendo na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, quer dizer, alguém que vive, que é verdadeiro, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então tem alguém que valoriza, tem alguém que salva, tem alguém que cuida. Eu estava assistindo a lição, acompanhando pela Novo Tempo, e eu vi que a tecla, o ponto mais que eles falaram foi nessa parte aqui. E eles foram mais além, dizendo assim: mas tem tantas pessoas que vivem, mas não para refletir. Nós ganhamos, vejam os privilégios que nós temos. Nós ganhamos na proteção, nós ganhamos em bem-estar, nós ganhamos em paz e nós ganhamos no futuro, quando a lição fala de vida eterna. Então isso é privilégio que poucos têm, só aqueles que creem pelos olhos da fé. Veja como... É importante. Já terminou? Sim. Veja como capítulo 1, pegue sua Bíblia aí, abra em João capítulo 1, verso 3 e 4, fala sobre essa divindade de Cristo. João capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, ó. Todos encontraram? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Veja que Cristo é tido aqui como João, logo no início também, nos primeiros versos, que ele estava no princípio, que ele era Deus, irmão Jeremias. Irmãos, veja só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já comentamos sobre isso. Quem era que estava nesse princípio? Jesus. Vamos pensar agora numa hierarquia. Deus Pai e Deus Filho. Na lógica humana, quem é um pouquinho maior? Deus Pai. Mas, irmãos, vamos racionalizar o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não teve participação nenhuma na criação? O que vocês acham? Irmãos, Deus Pai e Deus Filho são um. Não tem diferença, não tem segredos, não tem ações inseparados. Estão entendendo? Então, os dois agiam de uma forma simultânea. Veja só, aqui a lição nos traz o seguinte: Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. A lição traz
essa hierarquia. E aqui, tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Então Deus Pai não é Criador? Irmãos, podemos incluir até o Espírito Santo. A Trindade, irmãos, trabalham em plena união, trabalham em função, vamos supor, esse privilégio que nós temos, em função do ser humano, porque nós somos deveras privilegiados, irmãos, pelo que Deus fez por nós e faz, porque nós hoje vivemos com certeza na nossa salvação por causa de todo esse plano elaborado por Deus, pela Trindade que hoje nos dá esse direito. Então, irmãos, na compreensão humana tem essa ênfase que é dada de hierarquia, mas eu não consigo separar essa legitimidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Genilson. A igualdade, para mim, ela aparece no seguinte verso: quando na criação do homem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali, Jeremias já determinou todos: Deus Pai, Criador, Jesus, Criador, e o Espírito Santo também presente. Entende? Eu entendo dessa forma, né? O Espírito de Profecia fala na página 9 o seguinte: desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da sua glória divina. E tem uma pergunta aqui no rodapé que eu gostaria de fazer para vocês: por que a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia? Nós temos que ter essa certeza que Jesus é eterno, é Deus. Por que isso é tão importante na nossa teologia? No que nós cremos, por que é tão importante? Será que uma pessoa tivesse morrido, uma pessoa comum tivesse morrido na cruz, teria alguma importância para nós como teve, como Jesus morreu? Será que nós teríamos salvação se uma pessoa meramente comum tivesse sido crucificada no nosso lugar naquela cruz? Teria tido validade, irmão Beto? Então veja quão grande imensa é essa afirmação que nós temos e temos que ter em todos os dias, que Jesus é Deus, é um com o Pai, como Jeremias falou, o Espírito de Profecia também fala, não é verdade? Vamos passar para a parte de segunda-feira. E a palavra se fez carne. Irmão Genilson, pode contribuir, sim. Só um detalhe aqui ainda. Ainda hoje pode parar esse pensamento que Jeremias tocou, a questão da hierarquia de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, colocando um acima do outro. Mas assim, no passado também, quando Jesus esteve aqui, passou em um dos seus discípulos, Filipe, onde ele disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E ali Cristo fala para ele: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então somos todos iguais, não é? Somos todos iguais. Mais alguém? A lição é boa, né? Eu gostaria de frisar também o que o irmão Jeremias falou no início, né? No final do século I, tinha essa discussão. A discussão se Jesus era ou não. Eu também falei logo no início. Deus era eterno. E isso tem que ser bem claro na nossa mente hoje, porque nós temos crido em quê? Em quem está baseada nossa salvação? Nós somos salvos pela graça, e a graça é Cristo. Então, se Cristo não fosse eterno, não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, em vão seria a nossa fé, não é verdade? Passamos para a segunda-feira. A palavra se fez carne. João não começa seu evangelho com o nome de Jesus, ou apresentando seu papel como Messias, Cristo, mas com o termo grego logos, traduzido como palavra ou verbo, né? Na época em que João escreveu, várias correntes filosóficas usavam termos logos, que se referia à estrutura racional do universo ou da própria ideia da lógica e razão.
E fala também aqui sobre um filósofo chamado Platão. Ele tinha a filosofia dele, pensava de uma forma, mas só que João colocou o Logos como a palavra, né? E como Jesus. Ele é eterno, ele é divino. Então ele que trazia a salvação a todos nós. E diz assim: o Logos é uma pessoa, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14, irmão Jeremias. Muito bem, irmãos, aqui a palavra criou, mantém essa coisa toda aí, se fez carne. É um mistério, né, irmãos? Deus, abre um parênteses, Deus não é carne? Não, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando se tornou carne, esse termo aqui significa se tornou ser humano. Irmãos, nossa mente é muito limitada, não é? Para compreender a dimensão dessa transformação. Deus, aquele que pela sua palavra fundou o universo, esses bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, essas coisas aí monstruosas, criou com o poder da sua palavra. E agora esse mesmo grandioso Deus se torna carne. Mas para que esse processo? Qual o objetivo desse processo? Nos salvar. É demais, não é, irmãos? Somos muito privilegiados. Infelizmente, muitas vezes não levamos em tanta consideração esse privilégio que nós temos. Porque, irmãos, se você levar a sério o que Deus fez por você, quanto você faria por Ele? Em levando em consideração aquilo que o Senhor deve fazer pelos seus semelhantes. Então, irmãos, essa transformação é grandiosa e nos inspira, nos dá forças para continuar servindo a Deus, porque não apenas pensando na recompensa eterna, mas o privilégio que nós temos hoje. Servir a Deus hoje é bom demais, é um alívio, é uma tranquilidade, é uma paz que o mundo não tem, e em Deus nós encontramos. A irmã White fala que nós devíamos todos os dias meditar pelo menos 1 hora. O Espírito de Profecia fala, pelo menos 1 hora nos momentos de Jesus na cruz. Não só na sua divindade, e aí se tornou carne e habitou entre nós, mas os momentos finais na cruz. Se nós meditarmos, nós conseguimos ver o sacrifício e o grande amor de Deus Pai, do Deus Filho, né, sobre a humanidade por dar seu único filho, né, e de Jesus por se entregar por nós na cruz. Veja quão grande é esse amor, né? E diz aqui, ele habitou entre nós. O irmão Arlindo vai ler João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. Amém? Veja, Amém. Em Êxodo também 25, Deus pede o que a Moisés? Que eles fizessem um santuário para que Deus, habitasse no meio deles. Veja que Deus é um Deus íntimo, um Deus que cuida, um Deus que quer estar próximo, mas como Deus, Ele não poderia vir de qualquer forma. E no Antigo Testamento mostra que Ele veio e pediu que fizesse um santuário para que Ele escondesse um pouco da sua glória no local, e ali Ele pudesse ter um contato maior conosco, com o pessoal na época. E hoje Ele também quer esse contato, né? Nesse contato que nós temos a diferença da nossa vida. Quando nós vimos a igreja adorar o nosso Deus, nós temos esse contato verdadeiramente com Cristo, porque nós reconhecemos, adorando, louvando, cantando, estudando a palavra novamente, nós reconhecemos que Jesus também é Deus. E Paulo e João estavam muito preocupados em mostrar para aquela sociedade daquele momento, e também para nós hoje, quando ele escreveu, que essa realidade nos pertence e é algo muito importante para nos levarmos para a nossa vida. Veja que tabernaculou, fala, né?
viviam de um lugar para outro, montando tendas, mostrando que eles eram peregrinos, como nós somos. Nosso lar não é aqui, né, irmão Jeremias? Nosso lar é eterno. Nosso lar Jesus foi preparar, né, irmão Arlindo? E nós pedimos a Deus que nós possamos estar preparados para receber esse lar, porque é de graça, mas nós temos nossa parte também. Ouvindo ou não a palavra. Ouvindo ou não a palavra, Guigo. Quer falar, irmão? Interessante, né? Interessante. Com respeito a esse assunto, parece que existe uma névoa que, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque e explique, parece que não fica bem claro. A Bíblia, ela diz assim: vós sois carnal. Jesus falou: vós sois carnal. A diferença, vamos deixar isso bem mais claro assim: os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Nunca iremos entender, né, a realidade da Trindade de Jesus, nem a Bíblia própria, ela explica de uma maneira bem clara. Mas nós somos convidados, porque a Bíblia diz que todos aqueles que nascem de Deus, ouvem a palavra de Deus, que é a verdade. Então essa é a nossa base. Essa é a nossa base. É nisso aqui, é nessa linha de pensamento que nós precisamos caminhar, né? É para aqueles que creem, para aqueles que querem viver e para aqueles que aceitarem, né? E tem amor pelaquilo que aprendeu. E no tema aqui recorrente, fé e incredulidade, nós vemos aqui algo interessante. Quem crer e for batizado será salvo, correto? Isso. Quem crer e for batizado será salvo. Conclusão, certinho aí. Só que o crer não é tudo, porque o inimigo crê e é inimigo. Conhece tudo, né, Janilson? Crê e não está perdido. Então, irmãos, o crer não é o suficiente, porque a vida cristã, a santificação, o segundo estágio do crescimento espiritual, a santificação, ela é longa, crescente ou decrescente, não sabemos, mas é longa, é a vida toda. Então esse crer tem que ser demonstrado em quê? Em obediência, dedicação, atenção, fazer com que nos aproximemos mais próximo possível de Deus, porque nós temos que reconhecer que somos completamente dependentes de Deus em relação à vida espiritual. Não, aquilo ali eu venço, aquilo ali para mim não é problema, aqui nada. Muitas vezes nós pensamos assim, que somos super-homens espirituais, mas não somos. Nós temos que ser completamente dependentes de Deus, porque crendo desenvolvemos. As pessoas aqui, a luz veio para os seus, a luz, algo resplandecente veio, e os seus não o reconheceram, não o receberam, o rejeitaram, e no final foi crucificado. Então veja, irmãos, o homem natural como é que é? Rejeita a luz, rejeita a bondade, a misericórdia, a salvação, por opinião própria, e o final é desastroso. Então nós precisamos desenvolver, irmãos, essa arte de estar sempre buscando cada vez mais para sermos vitoriosos. Ô Guigo, só nesse comentário do Jeremias, só pegar um caroninha aqui. A Bíblia diz assim: mas para todos aqueles que creram, que abraçaram, esses foram feitos filhos de Deus, né? Não é de nós, é o que Jeremias está comentando, não é de nós, esse dom não existe dentro de nós, nós somos incapazes, mas quando nós abraçamos, Deus dá essa glória, Deus dá esse dom, né? Deus dá esse dom, não é um dom que está dentro de nós, está nas mãos de Deus, e servindo a Deus nós vamos chegar lá.
crer e for batizado será salvo. É uma coisa instantânea. Você crê, você está lá no poço, no fundo do poço, Jesus estende a mão e tira você de lá. E você sai do poço todo enlamaçado. Mas Jesus tirou você dali. Você foi justificado. Mas não para por aí, porque vem o processo da santificação. Jesus tirou você do poço e na santificação Jesus vai limpando aquela lama que você saiu todo sujo de lá, e Ele vai limpando com o seu consentimento, é claro, né? E aí a santificação é obra de uma vida inteira, tudo com o auxílio também de Cristo, né? Aquele que tira do poço é aquele que nos ajuda também, porque de nós não somos nada. Não há escuridão, por mais densa que seja, que resista à presença de Cristo. O Cristo divino dissipa qualquer escuridão. Nós precisamos dessa luz. Essa é a luz que nós devemos buscar todos os nossos dias. Irmão Jeremias, suas últimas considerações. Terminando, não poderia deixar de falar sobre a glória. Que ironia. Que ironia. Jesus, ao morrer na cruz, glorificou. Mas glorificou o quê? A vontade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo unidos na salvação do ser humano. Jesus morreu da morte pior que existia, crucificado. Uma coisa horrível. Mas naquele momento ele estava sendo glorificado. Irmãos, tudo isso para nos dar o direito de salvação. Jesus poderia ter falhado, não falhou. Jesus, sendo homem, poderia ter falhado, não falhou. Sacrifício perfeito. E hoje nós temos o direito da salvação. Mas existe um intruso em nossas vidas chamado pecado. E esse pecado, irmãos, é exatamente esse item que vai nos tirar do céu. Não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado. Todo pecado é ofensivo aos olhos de Deus. Deus não compartilha com coisas erradas. Muitas vezes até podemos pensar, não, mas isso aqui dá um jeitinho brasileiro, né? Um jeitinho ali, um jeitinho aqui, e a coisa funciona. Não, para Deus não existe isso. O pecado é ofensivo aos olhos de Deus. E pensando nisso, irmãos, nós precisamos sempre fazer um exame introspectivo e ver aonde podemos estar em deslizes, em falhas, e aprumar as coisas. Porque, irmãos, quer queiramos, quer não, nós precisamos estar mais próximos possível da obediência a Deus. Não pense que, não, é que depois Deus é misericordioso, Ele sabe da minha situação, Ele sabe que eu sou assim, sou assado. Não tem desculpas para Deus. Deus dá a força que Ele dá a mim, dá a Guigo, dá a Genilson, dá a todos para vencer, dá a Beto, dá a todos. Basta a gente receber a força e vencer. E vencendo, irmãos, nós estamos marchando a passos largos em direção ao céu. Que Deus abençoe, nos fortaleça. Amém. E nos guie nessa consciência eterna. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de chamar nosso sacerdote, pastor Jeremias, para fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos pelo poder que encontramos na tua palavra, pela sabedoria ilimitada que a Bíblia nos apresenta. O tema da divindade de Jesus se assemelha a um oceano e a nossa mente se assemelha a um balde. Por mais que haja esforço e empenho para que venhamos a compreender,
nossos neurônios não conseguem captar tamanha bênção, tamanho milagre, tamanha providência. Portanto, nos faça sempre sermos gratos pela providência do céu em Cristo Jesus, o Deus feito carne, e aumente diariamente a nossa fé neste que é o nosso Senhor e o Salvador de nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.